Observamos há pouco algumas apresentações que trouxeram para nós a reflexão de algumas vidas de um espírito. Ele nos faz refletir as dificuldades que tem um espírito no seu próprio processo de acordar para a vida, de valorizar a vida, de não se deter ao chamado. Observamos pela história do espírito de Emmanuel que não é uma coisa tão simples. É um aprender a amar, que algumas vezes levam vidas, mesmo que tenhamos a condição de sermos chamados, no caso dele, pelo próprio Mestre, na condição de Publio Lentulus, algumas vezes algo detém e impede o seguimento a esse chamado. E é um pouco do que nós vamos nessa noite estar refletindo junto aqui, nesse ambiente maravilhoso, em plena natureza, a luz do luar que parece que veio nos brindar nessa noite. Tanta coisa que nós podemos agradecer nesse momento, mas ainda vamos juntos refletir que algo nos detém. O que será que está acontecendo? Lá no passado, o ser humano, a espécie humana, ele vivia sobre a força do instinto. Num momento como esse, era importante o instinto para gerar a sobrevivência da espécie, para que pudéssemos confrontar os perigos, as feras, para que pudéssemos lidar com as dificuldades do ambiente. Ainda estava junto ao ser humano a necessidade daqueles sentimentos de proteção, ao sentimento de agressividade como contenção do ambiente inóspito. E isso gera até, ainda em muitos, essa necessidade de guerrear, essa prática de luta que ainda permanece envolvendo o ser humano. Essa praxis instintiva que temos de ir guerrear, que nos levou, como vimos em algumas das histórias do espírito de Emmanuel, a lutas, a domínios, a uma insensibilidade perante a dor do outro. Um ser humano que ainda vivia sendo dominado por esse instinto. Do instinto de autodefesa passou ao instinto de agressão aos dominados. Um momento de escravização, um momento de domínio pela opressão. Era o ser avançando sobre o outro, já usando da força para o domínio, do mais forte sobre o mais frágil, que sucumbia a essa pressão. E vimos aqui nas cenas como era difícil sobreviver a esse domínio do mais forte. Na tecnologia, permanecemos no século passado e os anteriores a ele, também numa agressão clara, só que usando estruturas mais modernas, que agora voavam, que conseguiam lançar sementes da dor em pessoas que sequer participavam do confronto. O confronto armado permanecia existindo, só que agora, inclusive, levando sofrimento àqueles que sequer imaginavam que seriam atingidos. É a raça humana, é o ser humano, enquanto o indivíduo ainda não contendo esse instinto, não contendo o sentimento de domínio ao outro, não conseguindo lidar com a força que aprendera para a sua defesa, ainda no ataque ao semelhante.
mas adentramos um novo século. Como alertado por muitos, um século de possibilidades. Mas o que ainda nos detém? O que será que ainda está dificultando o nosso caminhar? Por que tantos se perdem ainda? É porque nós ainda temos, dentro do nosso meio, dentro das famílias, a mesma agressividade. Junto aos colegas, a agressividade, a violência, o instinto prevalecendo na sociedade, o instinto fazendo com que ainda exista guerras que permanecem existindo junto a nós. A violência ainda permanece entrincheirada em nosso seio. Em nosso seio. Os mecanismos de fuga do passado ainda permanecem nos aprisionando. Se nós observarmos as cenas do espírito de Emmanuel, o que segurou lá atrás Públio Lentulus do convite? O mestre o convidou. O que o segurou? O orgulho. Ele era quem, Públio Lentulus? E era fácil abandonar o Senado, abandonar o poder para seguir aquele que, segundo a condição dele, era quem? Quem era aquele mestre? O filho do carpinteiro, né? E quem era ele? Um senador, inclusive do povo que dominava aquela terra. Estamos vendo aí sentimentos ainda presentes. São sentimentos esses que nós precisamos começar a refletir junto a nós, porque muitas vezes estava lá, presente, tanto positivamente, já depois, na próxima história. Quando o que acontece? Qual foi a segunda história em que nós observamos aqui? Paulo e Estevão, o que acontecia com Saulo? Foi chamado no estado infernal. E foi fácil para ele? E foi fácil para aqueles que estavam ao lado dele, os outros soldados? É difícil. É difícil romper todo aquele papel que ele mesmo tinha, Saulo. Sabe-se na história que ele passa 4 anos no deserto, 4 anos afastado dos seus, para se fortalecer para assumir verdadeiramente o convite. Não é tão simples assim. Muitas vezes romper a barreira do mesmo orgulho e egoísmo que nos segura nessas histórias e nas histórias das nossas vidas, nos mantém ainda guerreando, entrincheirados, não conseguindo abandonar esses sentimentos poderosos que nos fazem agredir um ao outro. Mas adentramos aí uma nova possibilidade. Se nós observarmos a terceira história, vamos só fazer rapidamente todas elas. Na terceira história, quem nós vemos? Nestor, nos 50 anos depois, como é que ele já tentava viver lá naquele momento? Qual era a condição dele? Escravo. Mas era ainda uma necessidade forçosa da humildade. Era difícil ainda para ele ser humilde. Ele precisou de uma condição de submissão a essa. De certa forma, o Espírito... Por isso que vivemos ainda num planeta de provas e expiações, porque ainda algumas vezes precisamos nascer em ambientes em que tenhamos que vivenciar, igual o menininho aqui, um ambiente de conflito. Esses processos violentos para que a nossa alma acorde. E observamos ainda a dificuldade permanecendo em outras vidas, como vem em Ave Cristo. Ainda quanta dor, quanta destruição. E depois, mesmo em renúncia, a dificuldade que é para o ser o seu processo de transformação.
E isso, nós trazemos aqui uma coisa interessante, esse senhor chamado Arnold Toynbee, ele é filho de um dos maiores historiadores da Inglaterra, de Oxford, e ele também foi um historiador premiado, e no final, vocês observem que ele desencarna em 22 de outubro de 1975, então já tem algum tempo isso, e ele traz a seguinte, nesse livro, A Sociedade do Futuro, ele fala um pouco do nosso tempo, do tempo que estamos vivendo agora. Olha que interessante. Creio que poderíamos simplesmente acusar toda a raça humana pela existência de uma defasagem moral, que se alarga cada vez mais à medida que há um envolvimento tecnológico cumulativo, enquanto que a moral se encontra estacionária. Olha que coisa interessante, ele é um historiador, ele não é um religioso. E ele fala, em meados do século passado, da importância e da dificuldade que é para a sociedade essa defasagem moral. Também ele nos fala que nós mostramos tragicamente incompetentes e incapazes de lidar com nós mesmos. Não é interessante ver isso de um historiador de Oxford? Reconhecendo o que falta à sociedade. Temos um historiador aqui presente, né? Estudamos ele na faculdade. O Toynbee? Na UFES. Na UFES. É bem interessante porque parece que ele estava prevendo. E tem muitas das suas previsões. A gente trouxe algumas falando neste lado social. A nossa própria natureza humana é a mais difícil e intratável, embora seja ao mesmo tempo a mais importante. Assim devemos dar prioridade à tentativa de aprender a lidar com nós mesmos. Olha que coisa interessante, gente. Um historiador nos dizer que a importância de aprendermos a lidar com nós se quisermos mudar algo. Se quisermos, a nossa necessidade maior é alcançar um desenvolvimento espiritual, o pleno relacionamento com as outras pessoas, o que é uma necessidade que nem a ciência nem a tecnologia podem nos proporcionar. Ele não está falando isso em 2012, não. Ele está falando lá em meados do século passado. A tecnologia ainda estava longe de ser o que ela é hoje. Imagine que interessante nós observarmos. E não vem aí, ele não era considerado um futurólogo, ele era um historiador. E ele, o André Luiz Pirola pode me ajudar, ele estudou todas as 21 principais civilizações da humanidade e, analisando o desenvolvimento das mesmas, previu, inclusive, que a União Soviética não se estruturaria e que a humanidade viveria um momento de grandes mudanças na mudança do século. O que está acontecendo. E não como futurólogo, como análise de civilização e sua transformação ao longo da história. E ele, inclusive, vem e nos traz que, até o momento, não temos utilizado nossa inteligência para nos autocontrolar ou para conduzir o nosso relacionamento com os outros. E se conseguimos sobreviver à atual revolução tecnológica, poderemos verdadeiramente tornar-nos homo sapiens. Olha que fala linda. Sobreviver à revolução tecnológica. Será que nós estamos conseguindo facilmente sobreviver? É uma pergunta para cada um de nós. Ele estava falando quando não existia celular, nem internet, muito menos, em 1970 e pouco, não existia microcomputador. A UFES, eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo em 1980. Não existia, só existia um computador na universidade e um no Banco do Brasil. Eram os 2 computadores da capital e do estado do Espírito Santo. A universidade tinha um que fazia, inclusive, todo o pagamento dos funcionários da Vale do Rio Doce. Porque a Vale do Rio Doce não tinha um computador.
parece absurdo, porque isso só tem 32 anos. Mas é pouco. Se você analisar aonde o microcomputador está hoje, em 32 anos, o microcomputador hoje está em qualquer ponto da cidade, no alto do morro, num casebre. Está espalhado em todo ponto do mundo, em países onde, em alguns, nem energia direito tem, mas você tem a presença de um instrumento eletrônico. Eu estou falando de 1980? Não. E, na verdade, surgem os computadores portáteis na universidade no final da década de 80 e início de 90. Então, se você olhar 90 para cá, já são menos ainda, 20 e poucos anos. Viu? Mas é pouca coisa, porque você é novinho. Né? Então, isso nós estamos vendo como que ele está nos lembrando da importância de usar a inteligência para nos autocontrolar. Também, olha que legal o que ele fala lá, uma revolução religiosa é condição sine qua non, é imprescindível, tá? Para quem não conhecer esse termo, necessária e imprescindível para a obtenção da paz duradoura e real. Por religião entendo a superação do egocentrismo, tanto em termos individuais como comunitários, a comunhão com a divindade suprema, transcendental e a harmonia entre essa divindade e os desejos individuais. Fora da caridade não há salvação. Nós estamos aqui no Centro Espírita Caridade e Amor. É isso que nós estamos precisando aprender. A ter a caridade e o amor como peça de transformação em nosso coração. E é isso que Toynbee dizia lá atrás. Quando a nova geração atingir uma maturidade suficiente que lhe permita julgar, deve assimilar, rejeitar ou modificar a herança cultural que lhe transmitimos. Essa é a hora de fazermos isso. De usarmos esse conteúdo que nós vamos ver adiante da doutrina para começar a assimilar o que vale a pena, rejeitar ou modificar aquilo que já representa algo ultrapassado, pois é o instinto, ainda mantendo alguns poucos agressivos e levando tantos para a dor. Aqui em A Gênese, nós vamos fazer, olha que paralelo interessante. Já a Gênese foi escrita quando? Vamos lá, gente. Isso, meados do século XIX. E Toynbee estava falando em meados do século XX. E vamos ver o que ele fala em A Gênese sobre o mesmo assunto. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Olhando, o que a Gênese nos traz é ainda aquela dificuldade que temos de mudar essa herança. É esse apego que ainda fazemos a esses sentimentos do passado e que ainda nos dominam e que nós não conseguimos usar a inteligência e nem sempre a tecnologia para a transformação real que precisamos. Mas já observamos fenômenos interessantes como uma manifestação que foi chamada como pacífica nascer da internet. Isso é uma coisa nova. Uma manifestação popular contra um Estado, contra algo em que a população não concordava, que não tenha liderança política, que não tenha sequer um líder, e que venha da utilização da tecnologia como chamado para que o povo comece a colocar para fora um pouco daquilo que não concorda entre aqueles que estão assumindo as funções
na sociedade. Mas, infelizmente, observamos manifestação, inclusive, na sexta-feira, agora, na cidade de Vitória. Tivemos a maior manifestação de todos os tempos que aconteceu no estado do Espírito Santo. Na quinta-feira. Isso, na quinta. Sexta a gente veio para cá. 100 mil pessoas. E apenas quanto fizeram a destruição? 30, estima-se que no máximo 100. Que seja 100. Mas que seja 100. É 1%. Vamos pegar todos que não puderam, estavam. Porque, na verdade, nós nos colocamos lá. 1% apenas teve esse instinto de agressão. É uma pena que o foco ainda da mídia é na violência, é na destruição. Mas é incrível 100 mil pessoas, com exceção de, no máximo, 100, conseguirem transitar na principal avenida da capital, atravessar a ponte, passear pelas ruas, simplesmente clamando paz, clamando uma mudança na sociedade para o bem. Nós podemos mudar a herança recebida desse passado de guerras e começar a aprender a vivenciar um novo tempo. Mesmo que alguns ainda se sintonizem nesse instinto primal da agressão ao aproveitar das aglomerações. Mas se observarmos igualmente, nas outras capitais, o número dos manifestantes que foram para a agressividade foram muito pequenos em relação ao número de pessoas que não aceitaram a agressão. Em algumas capitais, inclusive, era o grupo que impedia as agressões e que começou a defender daqueles agressores algumas das estruturas que vinham sendo agredidas. Aqui o pessoal repudiou na marcha, quando alguém foi lá pichar. Exatamente. O pessoal mesmo da marcha começou a impedir, repudiar, vaiar, como também não permitiram que pessoas usassem bandeiras partidárias e manifestações políticas, pois era um ato em que a população estava tentando colocar a sua indignação dessas paixões e desses interesses que ainda prejudicam e são verdadeiras algemas que atrasam as nações, não só a nossa. É o uso da tecnologia com outro proveito. É possível, gente. Nós estamos vivendo isso no nosso país. É lindo observar brasileiros em todo o mundo se manifestando na mesma data, apoiando através de atos igualmente pacíficos a necessidade do cuidado com as coisas públicas. É isso que também nos fala na Gênesis dos Espíritos, dessa inteligência que deve elevar o nosso sentimento, destruindo tudo que nos excite e principalmente o egoísmo e o orgulho. Não adianta apenas a inteligência se for... sim. Não adianta a inteligência se ela for para nos conduzir apenas para construir novas armas de destruição. E é bem interessante que a corrida armamentista no mundo, ela hoje já não é a que domina o mundo. Nós paramos de investir somas vultosas em construir cada vez mais armas. Chegamos no final, no meados do século passado, a ter uma capacidade de destruir a Terra várias vezes. A capacidade de destruição era tão absurda por parte de alguns países que precisou haver por eles mesmos uma sensibilização para onde estávamos nos conduzindo.
era ainda uma nação presa enquanto grupo ao egoísmo de querer o poder sobre a outra. Se uma produzia uma bomba atômica, a outra também queria. Se um tinha um submarino atômico, o outro também queria. Era um orgulho que ainda mantinham nações fazendo uma verdadeira guerra fria de ampliar de uma força de opressão. Mas estamos mudando. Estamos vendo que a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E temos que considerar que é incrível a derrubada do Muro de Berlim. Como foi feito? Vamos, gente. Pelas próprias pessoas, cidadãos daquela cidade de Berlim. É muito interessante como os movimentos, se olharmos numa visão ampliada, são hoje, nunca se falou tanto em ecologia, nunca se defendeu tanto. Eu vi assim, feliz em assistir, eu fiquei em Colatina ontem, lá na Beira Rio, quantos estão correndo na Avenida Beira Rio. Como é importante, no passado nós não tínhamos nenhum tipo de exercício nas cidades do interior. Não existiam academias, não existiam práticas de exercício, não existiam cuidado com a alimentação. Hoje, nós estivemos lá também, entrei lá no supermercado, vi no restaurante, é uma alimentação que procura um arroz integral, que procura uma verdura, e a gente observa isso surgindo em todas as nações, essa preocupação nova com esse abrandamento dos nossos costumes. É interessante entender que uma nação como Butão passa a ser um modelo para o mundo ao se reconhecer que os seus governantes medem o FIB. Alguém já ouviu falar nisso? Vocês sabiam que Butão mede o FIB da sua nação? Também não, historiador. FIB, eles não medem o PIB, eles medem o FIB. Você sabe o que é o FIB? Felicidade geral da população. É a felicidade interna bruta. Butão é uma nação que eles mensuram todas as atitudes do governo e o que ela gera de felicidade para o povo. Isso foi uma pesquisa feita pelo presidente François Mitterrand para tentar conhecer uma nação que não estivesse preocupado com o PIB. E aqueles economistas trouxeram a ele o Butão. Butão é uma nação bem pequena no Sudeste Asiático, que era quase que fechada ao mundo. E os seus governantes mediam o FIB. Mitterrand ficou impressionado com essa descoberta e, a partir daí, ele divulgou essa ideia de começarmos a nos preocupar em mensurar felicidade. Isso é abrandamento de costume. Isso é uma preocupação com o senso moral. E o interessante é que essa nação tem um monarca. Mas um monarca que saiu do controle e que apoia o governo na mensuração do FIB. Realmente, é um novo século com uma possibilidade de alterarmos com o progresso moral, assegurando aos homens a felicidade da terra. A felicidade interna bruta. Já imaginou que maravilha no dia que nós tivéssemos na nossa nação também uma lei vir para gerar felicidade, como é no Butão? É isso. Isso vai refreando as paixões. No Butão, eles têm plantações de maconha ao ar livre, normais. Ela lá ninguém usa para finalidade que para o outro na construção da casa. As comunidades trabalham em comum para o bem um do outro. É a caridade e o amor. Parece o nosso lar. Parece aquilo que a gente leu em nosso lar.
mas é uma nação desse tamanhozinho, pequenininha, no Sudeste Asiático. Num local onde os homens possam reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. Isso é possível? É possível, mas só quando começarmos a lidar com essas paixões. Só quando olharmos para dentro de nós, buscando realmente, assim podemos construir esse mundo novo, que tem que ser construído primeiro em nós. Em nossa forma de nos manifestar no mundo. E aí nós podemos entender o que Mohandas Gandhi, também conhecido como Mahatma, por ter sido uma grande alma entre nós, dizia: quando cada um muda, o mundo muda com ele. É dessa forma que nós vamos construir esse mundo novo, quando alterarmos o caráter, os costumes, os usos, nós vamos estar mudando. Quando nós fomos surgindo homens novos e regenerados, ideias novas que desabrocham com a geração. E tudo isso está acontecendo agora. Mesmo, nós estávamos há pouco, a gente tem estudado bastante também o que ainda nos prende àquela violência social. É porque hoje, também não sei se vocês sabem, quando surgiu a fotografia. Alguém tem ideia aqui? Tem muito tempo, pouco tempo? Foi em meados da Segunda Guerra. Isso, um pouco antes da Segunda Guerra. Foi que a fotografia surge lá. O primeiro ponto que foi filmado foi a guerra lá na Espanha, que existiu um pouco antes da Segunda Guerra. 1940, entre 30 e 40 que surgiu a fotografia. 36, 39, no governo do ditador Francisco Franco. Isso, foi esse período, muito bem. Foi neste período que surgiu a fotografia. Antigamente, nós só tínhamos o relato da destruição e da violência. A partir daí, conseguimos ter a imagem congelada de cenas que começaram a deixar a humanidade o quê? O quê? Constrangida, quase saiu, mas muito bem. Mas a ideia, o mais importante é o sentimento. Constrangida com a violência das guerras, com a condição que chegavam os soldados. Depois surge alguns anos depois surge o início das filmagens. As pessoas no início temiam quando viam os ataques. Aquela bem antiga, não é uma coisa moderna, né? Era aquela com manivela e que pegava aqueles passos, mas as pessoas corriam dos teatros com medo do trem estar verdadeiramente invadindo. Quando assistiram a primeira cena de guerra, as pessoas saíram horrorizadas dos teatros, achando que poderiam as balas a atingirem. Mas, por outro lado, começamos a perceber que algo tinha que ser feito. Levou algumas décadas. Mas o mundo começa a ficar cansado de tanta violência. O próprio povo já não aguenta mais a possibilidade de alguém ter livre acesso a uma arma e não estar bem psicologicamente e entrar num cinema, numa escola ou dentro de um ambiente público qualquer e sair metralhando ainda pessoas igual do passado inocentes. Só que nós temos ainda uma imprensa que agora traz de uma maneira sensacionalista e que promove muitas vezes esse estado, ampliando e divulgando apenas cenas de violência. Antigamente, nós não teríamos como assistir dentro de casa à noite
somente filmes de violência, como hoje é comum nas nossas televisões. São raros os filmes que não tragam cenas de violência e que recebemos. Se olharmos a maioria ainda das novelas agora, estamos tendo uma mudança, mas ainda tem muito da violência. E o Ibope ainda é semelhante ao do Círculo Romano. Pessoas ainda compram imagens de violência. As revistas, os jornais, a TV ainda conseguem os maiores picos de audiência em momentos, em filmagens que tragam violência. Exemplo, no Brasil, Tropa de Elite. Foi a filmagem mais assistida do cinema nacional. Não é verdade? A última novela que teve a maior índice de audiência da Globo foi Avenida Brasil, que mostrava o quê? Distúrbios psicológicos e muita violência, em todos os sentidos. Salve Jorge foi prostituição. Então nós estamos vendo aí, mas que por outro lado, novas ideias surgem como dessa manifestação pacífica. E que começa, outras coisas interessantes é o fato do não fumar em ambiente público. Quando se imaginaria isso? Que maravilha. Nós temos que ver o positivo também das novas ideias. Não sei se vocês sabem como surgiu isso e aonde surgiu a proibição de fumar em avião. Alguém sabe aqui? Podia fumar em avião? Podia, se fumava muito dentro do avião. É porque a gente já tem um pouquinho mais, né? Então nós somos de uma época que eu fiz meu curso no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu ia estudar fora, e o povo ia fumando daqui a São Paulo. Caraca. No ônibus. Ah. Então era verdadeiramente insuportável você ir 16 horas de ônibus com pessoas fumando em todo o trajeto. Avião era muito cigarro. E quem teve essa ideia, eu conheci, foi um deputado por Belo Horizonte, que ele pegou um voo para Havana, Cuba, e o povo fumava charuto dentro do avião. Ele é médico, eu não sei se ele ainda está entre nós, vivos, encarnados, eu acredito que esteja, e ele ficou tão indignado que ele colocou uma lei para a proibição de fumo em avião. Essa lei tramitou por 7 anos no Congresso Nacional. Eu estava em Brasília quando ele conseguiu que ela fosse votada pelo Congresso Nacional. Por um acaso, eu estava no Congresso. E o Congresso, depois de 7 anos, só aprovou porque era avião. Só que, na verdade, o texto da lei não citou avião. O texto da lei colocou o fumo em ambientes fechados. Não é permitido. E aí, começou com a ideia dos congressistas, eles não imaginavam que estavam votando nisso. E isso foi observado pelos juízes de todo o Brasil, começando com um do Rio Grande do Sul, que ambiente fechado não era só avião. Abriu jurisprudência. Abriu jurisprudência e aí todos os ambientes fechados tinham que seguir a mesma lei. E os deputados ficaram apavorados, porque eles já tinham aprovado e eles eram os que mais fumavam. Então eu me recordo no Congresso que as pessoas falavam, vocês não sabem o que o Brasil conseguiu. E foi do Brasil que surgiu isso. Foi no Brasil que nós começamos a impedir fumar em avião. E isso se espalhou para o mundo inteiro. E isso também criou jurisprudência e levou à proibição de fumo em ambiente público. E hoje, não sei se vocês sabem, numa empresa como o CST é proibido fumar. Não é permitido mais o uso dentro de todo o ambiente da CST do cigarro. Eles não permitem, mesmo do lado, nas regiões abertas da empresa, nos pátios da empresa.
E isso está acontecendo no mundo inteiro. São ideias novas que estão vindo nessa nova geração e que progressivamente estão regenerando a humanidade. São essas ideias que vão deixando desaparecer a geração antiga com os erros e prejuízos e surgindo com uma fonte mais pura e com ideias mais sãs, imprimindo ao mundo um ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalar a nova fase da evolução humana. Foi há 150 anos atrás, mas ele também fez uma previsão que está acontecendo. Semelhante a Toynbee, também Kardec, codificando a doutrina que os espíritos lhes trouxe, trazia algo que, se analisarmos numa visão ampliada, está acontecendo. Infelizmente, nós ainda precisaremos que essa geração marche para realizar as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Ideias como essa precisam ser replicadas e levadas a outras nações. Precisamos não nos deter e entender que é com a modificação moral que nós mudaremos o mundo. Que é com a transformação interior, como disse Toynbee, que nós vamos alterar a nossa conduta. Que é com a reforma íntima, como disse os Espíritos, que é com o aprendizado do amar, como nos ensinou Jesus. É aprendendo a amar e sermos caridosos para conosco, para com os outros, e estarmos em sintonia com o divino, que nós vamos poder compreender aquilo que também no passado disse Paulo, aquele que vimos um pouco da história ao jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que com o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não foi a mesma coisa que disse Toynbee? Semelhante ao que disse Kardec? Não é o que estava exortando Paulo ao jovem? Que nós devemos usar da mocidade, da força da mocidade, para sermos exemplos na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza? Não é a mesma coisa que já estamos analisando até agora? Não é essa reforma moral que é necessária na humanidade? Não é a importância de aplicarmos a leitura ao ensino, ocupando de coisas que nos lidem à reforma, cuidando de nós mesmos e do nosso ensino, da nossa mudança, da nossa transformação? Como analisamos até agora, caminhando no tempo, os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Da mesma forma também, as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ficar ocultas. Também não é o que acabávamos de dizer? Que nós precisamos também mostrar as boas obras, que nós precisamos também
olharmos para tudo aquilo que construímos em torno de nós? Na autoanálise, no autodescobrimento? Também complemento. Você, há 3 slides atrás, você colocou a humanidade marchará. Sim. Estava lá. Desculpa, só porque no jornal a Gazeta usou. Ah, que lindo. Ele foi buscar o jornal. O Kardec fala, a humanidade marchará. A humanidade marchará. A marcha dos 100 mil. E o jornal de ontem. Gente, a gente chega a ficar aqui todo emocionado. E por outro lado, outra coisa linda, eu não sabia que nós íamos falar de Paulo nas apresentações teatrais e que tinha nada em relação às obras de Emmanuel. E a gente está aqui trazendo as palavras de Paulo ao jovem Timóteo. A espiritualidade, na verdade, é que nos ensina. Nós apenas somos a manifestação do desejo dela para a nossa reflexão. Esse encontro não é nosso, é de todos nós. É um momento em que vivemos uma grande transformação. Uma possível marcha real na mudança desse mundo. É marcharmos para uma mudança estrutural e estruturante. Quando o ser se estrutura, ele muda as estruturas do mundo. Ele pode começar a se manifestar. E o seu manifesto não dá mais para calar. Pois ele vem de uma nova forma, partindo de dentro. Porque nada trouxe para esse mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Parece que ele está falando para quando? Não é para agora? A gente pode imaginar isso lá 2000 anos atrás? 2000? Isso ele falou 2000 anos atrás. Não, esse aqui é 2000 anos atrás. Tinha 13 ainda? Não. Anos que já se passaram? Não, 2000 que se passaram, quando isso foi escrito. 13 anos, só 13 anos que ele nasceu atrás. Não, isso aqui, essa fala foi dito há quase 2000 anos atrás. Isso. Agora é 2013, eu entendo o que você quer dizer. Tá? Mas, gente, isso aqui é bem interessante, porque nós vemos ainda pessoas agarradas à matéria, ligados a coisas loucas, ainda presos ao dinheiro, à cobiça, se desviando de tudo pelo estímulo que a matéria insistentemente nos faz, para não buscarmos o caminho para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento real. E ele fecha: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Como é que Emmanuel fala para Chico? Quais são as... Disciplina e disciplina. Também estávamos estudando há pouco aqui, e é o que nós estamos vendo Paulo conclamar a cada um de nós esta noite. Ele está falando para nós aqui. Porque isso ainda é real 2000 anos depois. Isso não parece sequer que foi escrito há 2000 anos, gente. Vocês concordam comigo? Parece. Não é interessante como uma pessoa pode
como isso é uma necessidade do espírito e não do encarnado? Para a gente ver o quão pouco a gente mudou em relação a bens materiais. Exatamente. Como depois de 2000 anos ainda se faz necessário a mesma reflexão. Parece que escreveram isso ontem. Parece que escreveram isso ontem. Ele estava se referindo a, tipo, há 2000 anos atrás, como se fosse no ano 13. Ah, no ano 13, isso. Mais ou menos isso aí. Perfeitamente. Então entendam, gente, se 2000 anos ainda estamos apegados a estas coisas que temos que fugir, é porque ainda enquanto espíritos mantivemos-nos presos, como disse Kardec, ao orgulho e ao egoísmo. Ainda, semelhante a Públio Lentulus, não conseguimos aceitar o convite. E permanecemos apegados às posições sociais e aos prazeres proporcionados pela paixão. Ainda não conseguimos fugir e por isso ainda sofremos. Ainda, infelizmente, alguns se aproveitam de uma marcha pacífica para depredar uma cobrança de pedágio de uma ponte. Qual o objetivo? Nenhum. É apenas o instinto ainda presente nessas pessoas. É a liberação dessa fração animalesca que esses nossos irmãos não conseguiram ainda conter. Mas por quantos séculos nós igualmente não fazemos isso? Quantas cabines de outras formas nós igualmente não depredamos? Quantos ainda não ferimos? Quantos não levamos para os leões? E quantos ainda não fazemos com cenas de violência social que temos algumas vezes dentro da nossa casa, junto aos nossos relacionamentos? Como ainda nós estamos presos às frações das dificuldades morais na fuga de nós mesmos. E por isso Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Os instintos que nos levam nos enfraquecem. E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Vigiai por todo o tempo, orando, para que sejais dignos de evitar todas essas coisas. Semelhante ao seu seguidor Paulo, ele também nos exortava bem semelhante ao que nós trouxemos Toynbee, historiador, trouxemos Kardec, codificador, trouxemos Paulo, pregador, trouxemos o mestre dos mestres, nos orientando para olhar por nós, para que em nosso coração não fiquemos apegados ao que nos embriague os sentidos, ao que nos sacia apenas o corpo, mas que mantenha sedenta a alma. E que, por isso, nós temos que vigiar. Algumas vezes nos apegamos aos pequenos cuidados da vida. Estamos preocupados demais, como fazia na passagem de Marta e Maria, com o cuidado com a casa, e esquecemos do cuidado conosco mesmo. E por isso, só assim, só nesse cuidado, nós vamos um dia saber entrar em contato com Ele e viver em paz. Porque a paz que Ele trouxe não era a paz do mundo, mas a paz
que nós temos que aprender a viver em nós. E no dia que a humanidade aprender a construir a paz em si, como Ele nos ensinou, o reino do Pai viverá junto a nós. E de um planeta de provas e expiações, já estaremos num planeta regenerado. Pois a regeneração estará acontecendo em nosso ser, que enfim seguirá os inúmeros convites para domar as paixões e fazer a necessária transformação. É nesse dia que aprenderemos então a viver a verdadeira caridade, utilizando do amor para, como espíritos, mudarmos, sermos Deus em nós e amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é por isso que amanhã nós vamos juntos refletir um pouco mais da importância deste trabalho de olhar para dentro de nós, da importância que cada um de nós precisa de se regenerar para que possamos marchar a caminho da luz, para que possamos nos sentir como os filhos da luz. Muita paz. Aproveitando o momento, a gente vai pedir o André para fazer a prece de encerramento, mas antes, né, depois da prece, vamos permanecer nesse ambiente, porque o Rogério vai passar um vídeo e depois, logo em seguida, pedimos o grupo Toque de São Mateus para, né, tocar as músicas, né, ambientar o ambiente, alegrar a todos nós. Então, convido o André para fazer a prece. Senhor de profundo amor e bondade, espíritos amigos que aqui se encontram, Pai amado, amantíssimo, o quanto demoramos, Pai, na fieira dos anos e dos séculos, para que agora estivéssemos aqui, Pai, em Teu nome. Mulheres, crianças, todos unidos, Pai, em torno de um ideal maior. Jovens, Pai, em busca de um ideal maior. E na diferença, Pai, desta terra e desse céu que nos abriga nessa noite histórica, nessa noite maravilhosa, em que podemos compartilhar das mais puras vibrações, Pai. Agradecemos profundamente por tudo que tem nos dado, Pai. Agradecemos profundamente pelos pioneiros desse trabalho, espíritos gigantescos que antes de muitos aqui estiveram e levantaram as bases do que hoje se tem. Companheiros que desbravaram árvores, solo, terra, lutas e abriram, Pai, essa clareira de paz, de amor, de caridade e amor. Obrigado, Pai, por hoje estarmos aqui, tantos anos depois. Obrigado, Pai, pela oportunidade da redenção. Obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalho. E que essa oportunidade, Pai, nós não deixemos escapar de nossas mãos. Porque hoje, Pai, somos confiantes em dizer que nada nos detém. Tanto hoje como sempre. E como sempre estivesse conosco. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado. Hoje e para todo sempre.
Que assim seja.